Será que julho é o mês da virada para o mercado cripto? É o mês que o mercado cripto vai voltar a subir depois de vários meses de correção e lateralização? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrio. Sou o Gabriel, analista aqui do canal, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o panorama do mercado cripto para os próximos meses e tentar entender os gatilhos para o mercado retomar o otimismo e voltar a subir. Então, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma para incentivar a gente a continuar produzindo cada vez mais. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Então, bora pro vídeo. Quase 150 dias. Esse é o tempo que o Bitcoin está apresentando esse padrão que eu estou mostrando na tela para vocês. O famoso padrão chove no molho, o famoso padrão meia bomba. Que o Bitcoin, o mercado como um todo fica lateralizado, não rompe os 73 mil dólares, não rompe os 60 mil dólares. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em 57 mil dólares. Então pode ser que a gente teste um nível um pouco mais abaixo e que o mercado quebre esse padrão mais para baixo. Só que o foco aqui do vídeo é tentar entender primeiro o que está por trás dessa lateralização recente do Bitcoin, desses mais 100 dias de lateralização, e o que precisa acontecer para o Bitcoin sair desse padrão. Todo mercado de investimento ele funciona com base em oferta e demanda. Vamos tentar entender primeiro o lado da demanda, o quanto que a gente tem de força compradora no mercado cripto nesse momento. E a principal força compradora que o Bitcoin apresentou ao longo do ano de 2024 foram os ETFs. Esses produtos novos de investimento em Bitcoin foram lançados lá em janeiro e trouxeram uma grana muito grande e fizeram com que o Bitcoin rompesse a máxima histórica. Por que eu estou falando isso? Olha como o topo dos ETFs, o topo de volume de entrada de dinheiro nos ETFs foi em março, justamente quando o Bitcoin marcou topo. E agora que o Bitcoin está buscando ali os 57, 58 mil dólares, a gente vê que a gente tem um mínimo de entrada de capital entrando nesses ETFs. Então, é claramente a principal força compradora, a principal força de demanda do Bitcoin, que estava muito forte no começo do ano, mas que ao longo dos últimos meses se enfraqueceu. Isso, obviamente, vem fazendo com que o Bitcoin como um todo não tenha força para romper novas máximas. Entendendo o lado da força compradora, vamos olhar o lado da oferta, o lado da força vendedora. E a gente tem duas forças vendedoras principais hoje dentro do mercado, uma orgânica e outra inorgânica. Calma que eu vou explicar direitinho para vocês. A força vendedora orgânica nada mais é do que o movimento de realização de lucro. O Bitcoin subiu por 6 meses seguidos, era natural que quem estivesse no lucro realizasse, vendesse uma fatia depois que o Bitcoin rompeu ali os 70 mil dólares. A gente está olhando na tela a realização de lucro dos holders de longo prazo. São chamados long-term holders. São aquelas carteiras que têm muitos Bitcoins e carregam Bitcoins por muitos anos. Naturalmente, o mercado do cripto, o mercado do Bitcoin, é o mercado dos pacientes. Os pacientes são bem recompensados. Então, esses caras, eles compraram o Bitcoin a um preço médio muito baixo. Então, quando o Bitcoin rompeu 60, 70 mil dólares, eles estavam no lucro muito grande. A gente consegue ver, como eu estou destacando ali no gráfico, um movimento de venda. Eles vendendo parte dos Bitcoins que eles possuem para quem estava comprando no FOMO, para quem estava comprando na ansiedade no topo. Então, as sardinhas comprando lá no topo e os holders, os investidores de longo prazo, vendendo e realizando lucro. Esse movimento é um movimento extremamente natural. O Bitcoin subiu por muitos meses seguidos. Um ano e meio atrás, ele estava em 20 mil dólares. É óbvio que vai ter, em algum momento, uma realização de lucro por parte do mercado, e a gente consegue ver que isso já até parou. Eles pararam de vender, pararam de realizar lucro, então a gente já tem menos dessa força vendedora no mercado. Essa era a força vendedora orgânica, natural. Agora a gente tem também a inorgânica, os caras que estão sendo obrigados a vender. E o principal caso que está jogando uma nuvem negra, um medo em cima do mercado, é a volta da MTGOX. MTGOX, falecida corretora de muitos anos atrás, que estava ainda sob custódia com vários bitcoins dos seus clientes presos, custodiados, congelados lá dentro, agora vai começar a repagar esses clientes, então liberar esses bitcoins que estão lá travados há muito tempo. O natural esperado é que esses clientes que estão com seus bitcoins travados há mais de 10 anos recebam e vendam, porque muitos deles investiram ali centenas de dólares e hoje estão multimilionários. Naturalmente, isso em algum momento deve trazer também uma pressão vendedora para o mercado. Mas isso é algo que a gente ainda não viu. A gente ainda está na especulação, no risco da MTGOX começar a distribuir esses bitcoins em algum momento. Olhamos aqui então para a força compradora, para a força vendedora. Vamos olhar então para o principal motivo que, na minha opinião, está fazendo com que o mercado esteja nesse momento de correção, esteja nesse momento mais morno. Quem acompanha os vídeos aqui no canal da Mercúrio já deve ter visto esse gráfico várias vezes. Esse gráfico mostra a correlação entre o Bitcoin e o M2 global. O que é o M2
M2, é a quantidade de dinheiro circulante no mundo, a quantidade de liquidez na mão das pessoas. A gente sabe que quanto mais liquidez, mais dinheiro as pessoas têm, mais elas buscam investimentos de risco. E o Bitcoin, ele se beneficia muito disso. Quando a gente olha essa análise, quando a gente compara esses dois gráficos em janelas de 2, 3, 5, 10 anos, a correlação é muito grande, sempre foi muito grande. O Bitcoin sempre dependeu muito dessa liquidez. E quando a gente vê ao longo desses últimos 12 meses, a gente vê um aumento de liquidez quando o Bitcoin bate a sua máxima e depois uma redução da liquidez global quando o Bitcoin começa a corrigir também. Então, novamente, mais um indicador mostrando que o movimento que a gente está vendo é um movimento natural e que o Bitcoin sempre fez movimentos desse tipo. O que a gente tem que entender agora, então, com base nesses 3 pilares que eu expliquei para vocês, é o que pode trazer uma força compradora, o que pode reduzir a força vendedora e o que pode melhorar o cenário de liquidez global. Na minha visão, tem 3 pilares aqui que podem fazer o mercado se recuperar, retomar esse otimismo. O primeiro deles é o cenário macroeconômico, segundo é uma força compradora vindo de novos ETFs e uma maior certeza em relação às eleições norte-americanas, que pode muito mexer com o mercado cripto. Vamos tentar entender melhor cada um desses 3 e o panorama para eles para o mês de julho. Antes de eu explicar isso, um recadinho rápido de 30 segundos. Bitcoin agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está entre 58 e 57 mil dólares, uma queda bem grande de ontem para hoje. Sempre que acontece esse tipo de movimento no mercado cripto, a gente faz uma análise, manda uma atualização lá no Minuto Cripto, de forma 100% gratuita. A gente manda ou por e-mail ou num grupo, numa comunidade que a gente tem no WhatsApp, ou um textinho escrito bem rápido, ou um áudio explicando o que está acontecendo no mercado, por que o Bitcoin está subindo, por que o Bitcoin está caindo, ou até uma tese, melhores criptomoedas do setor tal, um setor para ficar de olho para os próximos meses. A gente faz com muito carinho essas análises e tem ali a nossa comunidade gratuita para manter todo mundo muito bem informado sobre o mercado cripto. Se você não tiver inscrito, considere se inscrever. Novamente, é de graça, é só clicar no primeiro link aí da descrição que você começa a receber já as nossas análises. Eu espero de verdade que você goste. Vamos parar de lero-lero, então vamos falar da expectativa macroeconômica. A gente está num cenário lá nos Estados Unidos em que a taxa de juros está na máxima e a economia americana está muito bem. Só que a economia americana está muito bem faz com que a inflação esteja muito alta também, o que é ruim para a economia, obviamente. Você reduz o poder de compra da população. O que é esperado que aconteça ao longo dos próximos meses? A economia americana começar a enfraquecer, possivelmente entrar em uma recessão, isso fazer com que os preços caiam, a inflação reduza. É justamente o que o Fed está procurando. O órgão master econômico dos Estados Unidos está praticamente forçando a economia americana a entrar em uma recessão. E por mais contraintuitivo que pareça, uma recessão é boa para o mercado de investimento, é boa para o mercado cripto. E o que todo o mercado está olhando é isso que está na tela para vocês, o calendário de dados macroeconômicos que vão mostrar, dar um direcionamento para onde a economia americana está indo. No momento que a economia enfraquecer, a gente pode ter um movimento do Fed reduzindo taxa de juros. No momento que isso acontecer, isso é bom para cripto. Outro gráfico que eu já mostrei aqui para vocês várias vezes, a correlação da taxa de juros americana com o Bitcoin. Sempre que o Fed diminui taxas de juros, os investimentos de risco se beneficiam e o Bitcoin se beneficia também. Na tela eu tenho os principais dados macroeconômicos desse mês de julho. Eu destacaria o payroll, que sai justamente amanhã. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4, sai no dia 5 o payroll, dados de mercado de trabalho. Depois, na semana que vem, a gente tem IPC, que são dados de inflação também. Se esses dados vierem bons, ou seja, mostrando que a economia americana está desacelerando, eu acho que o mercado cripto pode retomar um pouco do seu otimismo. Eu falo isso porque o mercado cripto ele já está precificando uma queda de juros no mês de setembro, 66% de probabilidade de uma queda de 0,25% nos juros. Se os dados de inflação vierem positivos, pode ser que o mercado fale, opa, finalmente vai acontecer o que todo mundo estava esperando, finalmente vai acontecer essa queda de juros. E a gente sabe que isso é muito positivo para a cripto. Quando a gente olha para os principais dados macroeconômicos, a gente vê a inflação diminuindo, a gente vê o mercado de trabalho ficando cada vez mais fraco. Então a minha perspectiva é que sim, a gente deve ter queda de juros até o final do ano, mas para ficar otimista com isso de verdade, o mercado precisa de mais dados vindo positivos por vários meses seguidos. Então tem um pouco de receio se julho vai ser realmente o mês da virada, mas sem dúvida
dúvidas, esse pode ser sim um dos principais catalisadores, tanto positivos quanto negativos para o mercado. Agora, do lado da ponta compradora, a gente tem a perspectiva de ter um catalisador muito importante para o mercado ao longo das próximas semanas. A expectativa dos especialistas é que os ETFs de Ether sejam listados na semana do dia 15 de julho. Esses ETFs, eles, no momento que serem listados, podem trazer uma nova demanda reprimida para o mercado cripto. Institucionais que queriam investir em Ether, que tinham dinheiro para colocar em Ether e não investiam porque não tinham um ETF, isso pode trazer uma demanda, uma força compradora a mais e acabar dando um certo respiro para o mercado ao longo das próximas semanas. E por fim, o último catalisador mais claro é a eleição norte-americana. A gente teve nessa última semana o debate entre Trump e Biden, que parecia que o Biden estava morto em cima do palco. Então hoje já está em 75% a probabilidade que o mercado está precificando do Biden largar a corrida presidencial, e a gente precisa entender melhor qual que vai ser o outro candidato que vai entrar no lugar dele, mas fato é que o mercado já precifica uma liderança, uma grande probabilidade do Trump ganhar essas eleições. Não quero aqui fazer análise partidária, análise política, só quero analisar o que é melhor para o mercado. E o Trump, ele é melhor para cripto, ele é mais bem visto para o mercado cripto, para o mercado de investimento. O Trump, ele entendeu que cripto é uma pauta muito importante dentro da população e que ele tinha que se posicionar de forma contrária ao Biden, a administração Biden, que fez um ataque regulatório contra a cripto. Inclusive, dentro da campanha dele, ele já fala do próprio governo americano comprar milhões de dólares em Bitcoin por ser um ativo de reserva de valor, um ativo estratégico. Então, é um candidato que está se posicionando muito pró-cripto e, obviamente, se a gente encaminhar para ter uma vitória do Trump nas eleições americanas, isso pode sim trazer um fôlego novo para o mercado. Mas lembrando que as eleições americanas são só em novembro, então a gente deve esperar um pouco, deve demorar um pouco mais para ter uma resolução em relação a isso, para ter um pouco mais de certeza se Trump vai mesmo ganhar ou não, isso de fato impactar o mercado cripto. Fato é, quando a gente olha para os próximos meses, a gente consegue enxergar catalisadores fortes, motivos que vão trazer demanda para o mercado cripto, trazer atenção, trazer otimismo para o mercado cripto. Se julho vai ser exatamente o mês da virada, eu ainda acho que a gente vai manter esse padrão de lateralização e vai demorar um pouquinho mais para retomar um otimismo. E quando eu falo otimismo, eu estou falando o Bitcoin romper o all-time high, buscar os 80, 100 mil dólares. Esse movimento de lateralização e correção, na minha visão, precisa acontecer alguma coisa muito otimista para a gente quebrá-lo. Mas quando eu olho até o final do ano, eu consigo enxergar esses catalisadores. Por isso que eu enxergo esse movimento, esse momento atual de mercado como um momento de paciência, um momento de posicionamento, de se posicionar se você tem caixa, de comprar bons ativos e ter paciência, porque a gente deve ter uma recuperação, uma retomada do otimismo mais pela frente. Então, apesar de não ter resposta se julho vai ser o mês da virada, se julho vai ser o mês que o mercado cripto vai retomar a sua alta, o meu panorama, o meu cenário até o final do ano é positivo. E é justamente isso que importa, porque aqui a gente está posicionado para capturar movimentos maiores e de longo prazo. Foi o mesmo movimento que eu fiz no começo de 2023, que o Bitcoin saiu dos 20 para os 70 mil dólares. E eu acredito que quando a gente olhar para 2025, final de 2025, 2026, a gente vai estar olhando para os 60, para os 58 mil dólares que o mercado está agora e falar, caraca, por que eu não comprei mais naquela época? E você, está otimista ou está pessimista com o mercado cripto em julho? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, dá like no vídeo se tiver gostado, se não tiver gostado, só fecha o vídeo, não dá dislike não, e eu te espero no próximo.